O tempo de santificação. A santificação pode ser instantânea ou gradual e progressiva, posicional e instantânea. Paulo escreve a todos os crentes como a santos, literalmente os santificados, e como já santificados. 1 Coríntios 1:2. Segundo o Novo Testamento, existe, portanto, um sentido em que a santificação é simultânea com a justificação, também conhecido por alguns como a santificação inicial. Ela acontece no momento da conversão, mas no homem meramente justificado permanece um princípio de corrupção, uma raiz de amargura, que está sempre o provocando a pecar. A extirpação dessa raiz pecaminosa é santificação. Nesse momento entra a santificação progressiva. Prática e progressiva. Todos os cristãos são separados para Deus em Jesus Cristo, e essa separação surge a nossa responsabilidade de viver para Ele. Essa separação deve continuar diariamente. O crente deve esforçar-se sempre para estar conforme a imagem de Cristo. A santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual todo homem é renovado segundo a imagem de Deus, capacitando-nos a morrer para o pecado e viver para a justiça. Isso não quer dizer que vamos progredir até alcançar a santificação, e sim que progredimos na santificação da qual já participamos. Santificação adquirida em virtude de nova posição, como vimos anteriormente, indica-se pelo fato de que todos os coríntios foram chamados, santificados em Cristo Jesus, chamados santos. 1 Coríntios 1:2, também citado previamente. Já a santificação progressiva está implícita no fato de que alguns cristãos de Coríntio serem descritos como carnais. 1 Coríntios 3:3, o que significa que sua presente condição não estava à altura de sua posição concedida por Deus. Por isso foram exortados a purificar-se e melhorar sua consagração até alcançarem a perfeição. Esses dois aspectos da santificação instantânea e progressiva estão implícitos no fato de que aqueles que foram tratados como santificados e santos, 1 Pedro 1:2 e 2:5, também são exortados a serem santos. 1 Pedro 1:15. Meios divinos de santificação. São meios divinamente estabelecidos de santificação o sangue de Cristo, o Espírito Santo e a Palavra de Deus. O primeiro proporciona santificação absoluta, quanto à posição perante a Deus. O segundo meio é interno, efetuando a transformação do crente, e o terceiro é externo e prático, dizendo respeito ao comportamento do crente. Assim, Deus proveu meios para a santificação interna e externa. O sangue de Cristo. A santificação é o resultado da maravilhosa obra redentora do Filho de Deus, ao oferecer-se no Calvário para aniquilar o pecado. Em virtude deste sacrifício, o crente é eternamente separado para Deus. Sua consciência é purificada e ele é transformado de pecador impuro em santo adorador, unido em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 2:11. O Espírito Santo e a santificação interna. A santificação pelo Espírito Santo é apresentada como início da obra de Deus nos corações dos homens, conduzindo-os ao inteiro conhecimento da justificação pela fé no sangue aspergido de Cristo. Assim como o Espírito pairava por cima do caos original, Gênesis 1:2, ele paira sobre a alma humana, fazendo-a se abrir para receber a luz e a vida de Deus. 2 Coríntios 4:6. A Palavra de Deus e a santificação externa e prática. A Palavra de Deus desperta os homens a compreenderem a insensatez de suas vidas. Quando dão importância à Palavra, arrependendo-se e crendo em Cristo, são purificados pela Palavra que lhes foi falada. Esse é o início da purificação que deve continuar ao longo de toda a vida do crente. No ato de sua consagração ao ministério, o sacerdote israelita recebia um banho sacerdotal completo, banho que nunca se repetia, era uma obra feita uma vez para sempre. Todos os dias, porém, era obrigado a lavar as mãos e os pés. Da mesma maneira, o regenerado foi lavado,
mas precisa da separação diária das impurezas e imperfeições. Deve lavar as mãos, isto é, seus atos devem ser retos. Deve lavar os pés, isto é, guardar-se da imundície que tão facilmente se apega aos pés do peregrino, que anda pelas estradas desse mundo. Ideias errôneas sobre a santificação. Erradicação do pecado inato é uma dessas ideias. Schaffer declarou que se a erradicação da natureza pecaminosa se consumasse, não haveria a morte física, pois a morte é resultado da natureza pecaminosa. Romanos 5, 12, 21. Pais que houvessem experimentado essa extirpação do pecado gerariam filhos sem a natureza pecaminosa, mas mesmo que essa ideia fosse realidade, ainda haveria o conflito com o mundo, a carne e o diabo na busca pela santificação. Legalismo ou a observância de regras e regulamentos. Paulo ensina que a lei não pode santificar, Romanos 6, assim como também não pode justificar, Romanos 3. Paulo não está de nenhuma maneira depreciando a lei, mas a defendendo contra conceitos errôneos quanto ao seu propósito. Se um homem for salvo do pecado, terá que se pôr um poder à parte de si mesmo. Sobre ele deverá operar uma força à parte, que é o poder do Espírito Santo. Ascetismo é a tentativa de subjugar a carne e alcançar a santidade por meio de privações e sofrimentos. Esse método parece estar baseado na antiga crença pagã de que toda matéria, incluindo o corpo, é má. O corpo é visto como uma trava ao espírito, e quanto mais for castigado e subjugado, mais depressa se libertará o espírito. Isso é contrário às Escrituras, que ensinam que Deus criou tudo muito bem. É a alma e não o corpo que peca. Portanto, são os impulsos pecaminosos que devem ser subjugados, e não a carne material. O verdadeiro método da santificação. O método bíblico de tratar com a carne deve basear-se na provisão objetiva para a salvação, que é o sangue de Cristo, e na provisão subjetiva, que é o Espírito Santo. A libertação do poder da carne deve vir por meio da fé, na expiação e por entregar-se à ação do Espírito. Fé na expiação. A continuação no pecado é impossível a um homem verdadeiramente justificado, em razão de sua união com Cristo na morte e na vida. Mateus 6:24. Em virtude de sua fé em Cristo, o homem salvo passou por uma experiência que inclui um rompimento tão completo com o pecado que se descreve como morte para o pecado. É uma transformação tão radical que se descreve como ressurreição. Essa experiência é simbolizada no batismo. Cristo morreu pelo pecado a fim de que nós morrêssemos para o pecado. Aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6:7. A morte cancela todas as obrigações e rompe todos os laços. Por meio da união com Cristo, o cristão morreu para a vida antiga, e os grilhões do pecado foram quebrados. Como a morte dava fim à servidão do escravo, assim a morte do crente, que morreu para o mundo, o libertou da servidão ao pecado. Cooperação com o Espírito. Há 3 mortes das quais o crente deve participar. A morte no pecado, isto é, a nossa condenação. O pecado havia conduzido a alma a essa condição, cujo castigo é a morte espiritual ou separação de Deus. Efésios 2:1 e Colossenses 2:13. A morte pelo pecado, isto é, a nossa justificação. Cristo sofreu sob a cruz a sentença de uma lei infligida, e nós, por conseguinte, somos considerados como havendo sofrido nele. O que ele fez por nós é considerado como se fosse feito por nós mesmos. A morte para o pecado, isto é, a nossa santificação. Romanos 6:11. O que é certo para nós deve ser feito real em nós. O que é judicial deve se tornar prático. A morte para a pena do pecado deve ser seguida pela morte para o poder do pecado. E essa é a obra do Espírito Santo.